De novo, paz do Senhor, irmãos. Amém. Agora chegou todo mundo, graças a Deus. Meus queridos, sempre é um prazer estar reunidos com os irmãos. Sempre. Eu estava vendo hoje comentário de um pastor dizendo o seguinte: eu não sei como é que tem gente que consegue viver sem igreja, dizendo que pertence ao corpo. Eu também acho isso. Mas enfim, queridos, hoje estou muito contente, eu e a Lúcia estamos muito contentes, porque a nossa filha, uma das nossas filhas, está saindo em missões. Deixou o marido, deixou as filhas e está indo para o Maranhão, para o sertão do Maranhão, para fazer missões. Vai passar uma semana lá. Falei para você, meu Deus do céu, o bichinho da missão pegou a família agora. Glórias a Deus por isso. Fiquei muito contente. Ela dá aula numa escola, num seminário teológico, e os alunos se reuniram em volta dela e oraram por ela, e eu fiquei muito contente. Glórias a Deus por isso. Meus queridos, nós estamos nessa sequência que começamos na última semana para falar a respeito dos milagres de Jesus. E eu confesso para vocês que falar dos milagres de Jesus é relativamente fácil, não é? É só nós abrirmos os evangelhos e começarmos a ler, e nós vamos ver milagres e mais milagres, e mais milagres, e mais milagres. Mas, quando eu recebi essa incumbência de compartilhar com vocês da palavra de Deus, logo de início Deus falou ao meu coração para que eu procurasse um milagre que muitas vezes não é valorizado, um milagre que muitas vezes não é buscado, um milagre que muitas vezes não é desejado pelas pessoas. Por quê? Porque quando pensamos sobre os milagres que Jesus operou, a maioria de nós tende a pensar nas curas que Jesus fez. E nós temos um repertório muito grande nos evangelhos a respeito das curas que Jesus operou. Por exemplo, nós temos a cura da mulher com fluxo de sangue, nós temos a cura do paralítico junto ao poço de Betesda, nós temos a cura do cego de nascença e muitos outros. Porém, hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre um milagre que julgo ser ainda maior do que qualquer um desses milagres, que é o milagre da transformação de vida. Nesses 40 anos seguindo ao Senhor, eu já me deparei com inúmeras pessoas que foram beneficiadas com uma cura. Eu já vi muitas pessoas, que no momento de uma enfermidade, no momento de um problema de saúde muito sério, se voltou para Jesus, se refugiou na igreja, pediu oração para a igreja, não é? E que receberam a cura de Jesus. Mas que passado algum tempo, essas pessoas foram se distanciando, e infelizmente muitas delas hoje nem estão mais no Evangelho. Então eu considero que um milagre maior que Deus pode realizar na sua vida, na minha vida, não é a cura da sua enfermidade. Eu sei que nós desejamos a cura da enfermidade. Durante vários meses, eu e a Lúcia e as irmãs que estão naquelas reuniões de pérolas de oração, nós estivemos orando pela vida de uma moça lá da nossa igreja. Oramos muito, intercedemos muito. Eu, particularmente, todos os dias das minhas orações, eu citava: Senhor, eu queria tanto que o Senhor curasse a Karen. Nós ganhamos a Karen para Cristo.
nós discipulamos a Karen, nós batizamos a Karen, nós apresentamos a bebê da Karen. E a Karen foi acometida de um cancro, e esse cancro acabou por tirar a vida dela no último sábado. Deus pode curar. Deus é o Deus que cura. Ele pode curar a sua enfermidade, Ele pode curar a sua doença, seja ela física, seja ela emocional, seja ela psíquica. Mas eu acredito que o maior milagre que Deus pode realizar na sua vida e na minha vida é a transformação. É a transformação. Eu queria que você abrisse a Bíblia junto comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e nós vamos ler dos versos de 1 a 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos de 1 a 8. Na versão que eu tenho aqui, nós vamos ler assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali ou homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se e entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Só até aqui. Agora, há alguns minutos atrás, eu estava relendo textos que começam a apresentar quem era esse Saulo, não é? Quem era esse homem? Quem era esse homem que tem um encontro com Jesus e tem a sua vida transformada? Quem é esse homem que tem um encontro com Jesus e recebe o milagre não da cura física? Ele não recebe uma cura física, ele não recebe uma cura emocional, ele não recebe uma cura psíquica, ele recebe o milagre da transformação. Quem era esse Paulo? Quem era esse Saulo? Ele mesmo, lá em Atos, no capítulo 22, dos versos 3 a 5, ele fala quem ele era. Ele se descreveu assim: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. O que é que Saulo está dizendo quem ele era? E se nós formos estudar um pouquinho mais a respeito da vida de Paulo, não é? Que nós conhecemos mais por Paulo do que por Saulo, nós vamos ver que esse jovem, ele não era qualquer pessoa. Saulo era instruído, ele foi educado aos pés de um homem que nesse tempo era uma autoridade nas Escrituras. Saulo conhecia as Escrituras do Velho Testamento muito bem.
Alguns estudiosos dizem que Saulo falava pelo menos 4 línguas. Que ele se comunicava em 4 línguas. Ele não era uma pessoa indouta, ele não era uma pessoa que não tinha cultura. Ele era um homem sábio, ele era um homem que raciocinava. Ele não é um qualquer. Mas ele precisava experimentar um milagre na vida dele. O milagre da transformação. E Deus vai trabalhar de uma forma na vida de Saulo, que quando eu comecei a me aprofundar na leitura e pedindo a Deus a orientação, eu falei, que coisa tremenda. E eu acho, meus queridos, que você deve prestar atenção no que a gente vai falar hoje. Sabe por quê? Porque Saulo experimentou pelo menos 4 coisas que eu e você precisamos ou experimentar, ou ter experimentado, para receber o milagre da transformação. Se você não experimentou, pelo menos 3 dessas situações que nós vamos trabalhar nessa noite, eu acho que você deveria orar a Deus. Saulo era um homem extremamente inteligente, assim como extremamente religioso, e gozava de fama, respeito e poder entre o seu povo. E aparentemente, quero frisar, aparentemente, ele não precisava de nenhum milagre. A família de Saulo era uma família rica. A família de Saulo era uma família importante. Os estudos que Saulo tinha feito eram com os melhores. A religião de Saulo era a melhor do momento. Ele não precisava de nada. Porque muitas vezes as pessoas recorrem a Deus quando estão necessitadas de alguma coisa. E Saulo estava completo, ele não precisava de nada. Aparentemente. E muito menos de algo que viesse de alguém a quem ele perseguia. Saulo não precisava de um milagre de Jesus, ele tinha tudo. Tudo que ele desejava, ele tinha. Tudo que dava sentido para a vida dele, ele tinha. E talvez alguns de nós que estamos aqui nessa noite, que estamos assistindo e que vão assistir, nós também temos essa falsa sensação de que nós não precisamos de nada. Que a nossa saúde está boa, que nós conseguimos aqui como imigrantes um bom trabalho, um bom salário, uma boa moradia. Mas talvez você, mais do que tudo isso que você já conquistou, o que você está precisando é de um milagre de transformação. Muitos ainda pensam que pelo fato de não ter nenhum problema físico que os esteja incomodando, não precisam de um milagre de Jesus em suas vidas. Outros, porém, vão até Jesus somente em busca de uma cura, seja ela qual for. E quando porventura o recebem, esquece-se de Jesus e não deixam com que ele as transforme. O que vai levar a mim e a você para o céu não é a cura que nós vamos receber, é a transformação que foi operada na nossa vida. O texto que lemos no início relata que aquele seria mais um dia comum na vida do dedicado religioso Saulo. Eu estava lendo, gente, a Bíblia é maravilhosa. Eu estava lendo o discurso de Estevão. Que coisa profunda. Que conhecimento. Era algo que só podia ter sido feito através da ação do Espírito Santo. E sabe o que acontece?
A palavra de Deus relata que no final do testemunho, nem discurso, mas do testemunho de Estevão, que os homens enfurecidos pegaram em pedras, e as capas que eles tinham sobre eles iria atrapalhar o arremesso das pedras. E sabe quem estava ali ao lado? Saulo. Ele recolheu as capas e presenciou o assassinato daquele homem de Deus. E sabe o que ele fez? Ele, ao ver daquilo, ele se achava como dizendo, missão cumprida. E a palavra de Deus diz que, logo após a morte de Estevão, parece que Saulo, ele se encheu de mais vontade de perseguir os cristãos. E aí ele começa uma pressão, uma perseguição muito grande. Ele vai viajando de cidade em cidade, de local em local, e lá onde tinham pessoas que eram cristãs, ele as prendia. E sabe o que acontece nesse dia comum de Saulo? Ele estava fazendo uma viagenzinha rápida de 240 quilômetros de Jerusalém até Damasco. 240 quilômetros de carro demora. Você imagine há quanto tempo que Saulo vinha junto com seus companheiros cavalgando, não é? Vinha andando, não sei como é que eles vieram, mas era um dia como outro qualquer. Com cartas que o autorizavam a prender os seguidores de Jesus, ele e sua comitiva estavam indo em direção a Damasco quando algo sobrenatural lhe aconteceu. E aqui, meus queridos, eu quero chamar a sua atenção. Eu quero destacar que o milagre da verdadeira transformação sempre passa por um agir sobrenatural da parte de Deus. Vou repetir. O milagre da verdadeira transformação sempre passa por um agir sobrenatural da parte de Deus. E me permitam, eu já contei isso e vale a pena repetir. Houve um dia, eu já frequentava a igreja, eu já assistia aos cultos, eu já participava do que a igreja fazia. Mas houve um dia em que eu estava me dirigindo para o culto e eu tive que tomar uma decisão entre seguir em frente ou ir para a igreja. E nesse dia, nesse momento, eu experimentei o sobrenatural de Deus. Sozinho, dentro do meu carro, quando o Espírito Santo disse para mim, acabou. Você não precisa mais viver uma vida dividida entre a igreja e o mundo. A partir de hoje, você vai viver inteiramente para mim. E eu senti literalmente que alguém pegou o volante do meu carro e me conduziu para o culto. E já se vão 40 anos. Você teve um momento como esse na sua vida? Você teve um momento do sobrenatural de Deus na sua vida? Quando alguma situação marcou a sua vida a ponto de você falar, não, mudou. Não é mais a mesma coisa. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não penso mais do mesmo jeito. Eu não escolho. As minhas escolhas agora não são minhas, mas são dele. Eu quero afirmar para você que não seria qualquer coisa que mudaria a vida de um homem como Saulo. Teria que ser algo marcante. E é a partir daqui que passo a destacar alguns fatos que julgo ser comuns àqueles que experimentaram ou experimentam o milagre da transformação que só Jesus pode fazer. E a partir daqui eu quero que você preste atenção. Sabe a primeira coisa? Que eu e você
precisamos experimentar para desfrutarmos do milagre da transformação na nossa vida? Primeira coisa é a queda. Olha o que o texto diz. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu e, caindo em terra. Preste atenção no caindo em terra. E eu não sei se você sabe que queda é sinônimo de quebrantamento, de rendição. Saulo precisava primeiro se quebrantar. Saulo precisava primeiro se render para ter sua vida transformada, e conosco não é diferente. Vou usar algumas gírias brasileiras aqui. Ei, enquanto você não descer do salto, enquanto o seu narizinho empinado não abaixar, você não vai experimentar o milagre da transformação. Enquanto você não descer do salto, enquanto o seu nariz não abaixar, você não vai experimentar o milagre da transformação. Você precisa se quebrar, cara. Você precisa chegar à conclusão que você não é nada. Que você não é ninguém. Que o dinheiro que você tem não te coloca num pedestal. Que a posição social que você conseguiu não te dá nada mais do que nada. Saulo gozava de fama. Saulo tinha dinheiro, Saulo tinha posição. Mas para experimentar o milagre da transformação, ele precisava cair. E eu quero te dizer essa noite, meu querido, enquanto você não for derrubado por Jesus, você não vai experimentar transformação. Vou repetir, enquanto você não se deixar ser derrubado por Jesus, você não vai experimentar o milagre da transformação. Você vai continuar orgulhoso, orgulhosa. Você vai continuar soberbo. Você vai continuar arrogante. Achando que a verdade é sua. E a sua verdade é maior do que a verdade de Jesus. Ah, meu querido, se você quiser experimentar o milagre verdadeiro da transformação, caia, se dobre, se ajoelhe, se quebrante. Enquanto eu estudava, Deus foi colocando textos no meu coração, e um dos que Ele colocou está em Provérbios, capítulo 21, verso 4, que diz assim: olhar altivo, coração arrogante, são os sinais mais claros da vida pecaminosa dos ímpios. Você sabe quem é que tem o olhar altivo e coração arrogante? A palavra está dizendo, é o ímpio. Aquele que é verdadeiramente, e que experimentou verdadeiramente o milagre da transformação, ele se quebra, ele se dobra. Tiago ainda escreveu lá no capítulo 4, verso 6, o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Aleluia. Ei, você quer gozar da graça de Jesus? Seja humilde. Seja humilde. Quem quer experimentar o milagre da transformação que Jesus faz, tem primeiro que ser derrubado da sua arrogância, da sua prepotência, do seu orgulho. E foi isso que Jesus fez em um primeiro momento com Saulo. Tinha que ser alguma coisa marcante. Ah, Saulão, Saulão. Você que estufou o peito, você que viu
meu servo Estevão ser morto apedrejado, você que se acha o dono da verdade. Ah, Saulo, se você quiser experimentar o meu milagre de transformação, eu vou ter que te derrubar. E eu quero deixar uma pergunta para você nessa noite. Você está se deixando ser derrubado por Jesus? Ou você continua dura? Eu sou inquebrável. Eu sou indobrável. Nem sei se existe essa palavra. Mas inventei agora. Ah, eu não me dobro. Eu não me rendo. Você não vai experimentar um milagre nunca. Você pode até ser um religioso, uma religiosa. Você pode até seguir a tua religião. Mas saiba de uma coisa. Você ainda não experimentou um milagre. Sabe a segunda coisa que Deus fez saltar aos meus olhos? É que quem experimenta o milagre da transformação, ele ouve a voz de Jesus. Olha o que está dizendo o texto lá no verso 4 do capítulo 9. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E olha que coisa interessante, presta atenção. Saulo tinha ouvido falar de Jesus, mas nunca tinha ouvido Jesus falar. Saulo tinha ouvido falar de Jesus, mas ele nunca tinha ouvido Jesus falar, Levi. Existe uma diferença gigantesca entre ouvir falar de Jesus, Ana, e ouvir Jesus falar. É muito grande, pastora. É muito grande. Uma coisa é você ouvir falar de Jesus, e é tão fácil nos dias de hoje. Você liga o rádio e você ouve falar de Jesus. Você tropeça em alguém na rua, você ouve falar de Jesus. Você vai para a Alameda, você recebe um folheto de Jesus. É muito fácil ouvir falar de Jesus e ouvir Jesus falar. Ah, para ouvir Jesus falar, você tem que ter experimentado o milagre da transformação. Oh, glória a Deus. Olha, deixa eu te falar uma coisa, meu querido, minha querida, você que está nos assistindo. Se você não está conseguindo ouvir a voz de Jesus, talvez você não foi transformado. Isso é muito sério. Se você não está conseguindo ouvir a voz de Jesus, e só ouvir falar de Jesus, talvez você não experimentou o milagre da transformação. Você é um religioso, você é uma religiosa, você é um frequentador de culto. Eu vi que não só a voz de Jesus, mas a pergunta que Jesus faz, deixou Saulo desconcertado. Quem tinha tanto poder para derrubá-lo? Quem é que tinha tanta autoridade para questioná-lo daquela forma? O milagre da transformação não só faz com que nos prostremos, mas nos leva a ouvir Jesus nos questionando sobre a maneira como o temos tratado. Jesus não faz uma pergunta qualquer para Saulo. Jesus poderia perguntar para Saulo o seguinte: o que é isso que você está fazendo? Onde é que você está indo? Jesus poderia ter feito qualquer outro tipo de pergunta, mas o que é que ele pergunta? Saulo, o que é que você está fazendo comigo? Saulo, o que é que você está fazendo comigo? E eu te pergunto nessa noite, meu querido, minha querida, o que é que você está fazendo com Jesus? A maneira como você está vivendo, a maneira como você está se relacionando, o que você está fazendo com Jesus? Quem é Jesus, aliás, na sua vida?
É alguém que ocupa o espaço num determinado horário, num determinado dia, num determinado local? Eu me lembro de Jesus no domingo, porque eu tenho que ir para a igreja às 10 horas da manhã. Eu me lembro de Jesus na quarta-feira, quando eu tenho que ir para o culto. No momento que eu estava pensando nisso, me veio um outro texto lá em João 10, 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se você experimentou realmente o milagre da transformação, você vai estar ouvindo a voz de Jesus. Você ouve a voz de Jesus. Você não ouve falar de Jesus, você ouve a voz de Jesus. E ele fala, gente. Mas para ele falar, você precisa estar prestando muita atenção. O milagre da transformação se dá quando ouvimos e quando obedecemos a voz de Jesus. Tem tanta gente ouvindo, gente. Tanta gente. Abre a internet. Tem tanta gente falando de Jesus. Aí eu pergunto para você, quantos têm obedecido Jesus? Mas acontece uma outra coisa, um milagre que Deus está operando na vida de Saulo, nesse encontro com Jesus, ele vai mais além. Quem realmente experimentou o milagre da transformação, reconhece quem é o Senhor. Eu fiquei encantado com isso aqui. Lá no verso 5, olha a resposta de Saulo. Imagine assim, ele está vindo, ele deve ter lá no alforje dele as cartas, ele está lá com a comitiva toda, ele está se dirigindo até Damasco, está tudo correndo bem, de repente ele vê aquela luz, ele cai por terra, ele ouve uma voz dizer para ele: por que você está me perseguindo? E quem é que disse para Saulo que era Jesus? Em que momento alguém disse que aquela voz que Saulo estava ouvindo era de Jesus? Mas olha o que é que Saulo responde: quem és? Quem és? Senhor. Desde a primeira vez em que li esse texto, me impressionei com essas palavras de Saulo. De alguma forma que o texto não nos esclarece, Saulo sabia que quem estava falando com ele era o Senhor. Saulo sabia que aquela voz não era uma voz qualquer. Perceba a sequência dos acontecimentos. Primeiro o quebrantamento, depois ouvir a voz de Jesus e agora reconhecer o senhorio. Porque Saulo diz: quem és tu, Senhor? Quem experimentou o milagre da transformação agora reconhece o senhorio de Jesus. Jesus passa a ser o Senhor dele. Jesus manda, ele obedece. Jesus indica o caminho, ele vai pelo caminho que Jesus indicou. Jesus diz para, ele para. Jesus diz anda, ele anda. Quem experimentou o milagre da transformação reconhece o senhorio de Jesus na sua vida. Se parássemos por aqui, meus queridos, concluiríamos que Saulo já não era mais o mesmo homem que saíra para perseguir os cristãos. Ele saiu de uma forma de Jerusalém. Ele saiu arrogante, dono de si, com toda a autoridade. E agora, o que nós vemos no relato aqui do texto, nós vemos um homem quebrado, totalmente quebrado. Ele se dobra, ele ouve a voz de Jesus,
Ele chama Jesus agora de Senhor. Mas não para aí, o milagre não para aí. O milagre da transformação vai mais além. Veja o que está no verso 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Uau! Quem experimentou o milagre da transformação quer saber qual é a vontade, qual é a sua vontade, qual é a vontade de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente está quase terminando. Você está afim mesmo de fazer a vontade de Jesus? Está mesmo? Está disposto a pagar o preço? O pastor Emanuel sempre fala aqui na frente que a gente precisa ler a Bíblia e ler bons livros, né? Eu estou terminando de ler um livro daquele pastor que esteve pregando aqui, da Voz dos Mártires, chamado Corações em Fogo. História de 8 mulheres que pagaram um preço altíssimo e que estão, algumas delas, ainda pagando um preço altíssimo para fazer a vontade de Deus. Você está afim de fazer a vontade de Deus mesmo? Você sabia que para fazer a vontade de Deus, o início, a celebração de início é um enterro? Sabia? Se você quiser começar a fazer a vontade de Deus para a sua vida hoje, a festa vai ser um enterro. Sabe quem vai morrer? Você. Sabe o que vai ser colocado dentro do caixão? Você e suas vontades, seus planos, sua arrogância, sua prepotência, seu orgulho. Nada que presta, porque vai ser enterrado mesmo, né? Senhor, o que queres que eu faça? É incrível, gente. Eu não sei quanto tempo demorou essa cena, eu não sei quanto demorou isso que aconteceu, mas perceba a mudança, a transformação é radical, é muito rápida. Vem um homem que está todo dono de si, aí ele cai, aí ele ouve a voz de Jesus, aí ele reconhece, dizendo: quem é, Senhor? E agora ele já está perguntando: o que o Senhor quer que eu faça? Ele não estava mais interessado nas cartas que ele tinha. Aquilo ali para ele virou lixo. Aliás, ele não ia nem conseguir ler as cartas direito, porque ele tinha ficado cego. Que aí daria mais uma pregação ótima. O objetivo da viagem agora mudou. Preste atenção. O objetivo da viagem de Saulo mudou. Alteraram o endereço, alteraram no GPS, mudaram o endereço. Saulo já não queria saber mais do motivo que o estava levando para Damasco. Agora ele estava interessado no que Jesus queria que ele fizesse. Isso é fantástico. Saulo agora não estava mais interessado no que ele estava... Eu acho que em algum momento que ele ficou lá algum tempo cego, ele falou: cara, o que eu estava indo fazer em Damasco mesmo? Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. Meus queridos, quem passa pelo milagre da transformação operado por Jesus tem as suas prioridades mudadas. Quem passa pelo milagre da transformação tem as suas prioridades mudadas. Muda tudo. O que é prioridade? Cuidado, meu querido, cuidado, minha querida, com as prioridades que você tem colocado. Cuidado. Nada pode ser mais prioritário na tua vida do que você experimentar o milagre da transformação.
Agora o que passa a importar para Saulo é a vontade de Jesus e não mais a dele. E aí, meus queridos, o texto segue dizendo que Saulo é acometido de uma cegueira temporária, que o leva a ser guiado pelas mãos de outros até Damasco. Isso é outro, daria mais coisas para a gente falar. Olha aí, ó, o todo-poderoso, o soberbo, o arrogante, né? O cheio de poder. Agora o que acontece? Ele não consegue nem andar. Alguém tem que pegar ele pela mãozinha e dizer: vem cá, Saulinho. Vem cá que eu vou te levar no lugar certo agora. Você está disposto a deixar que Jesus te pegue pela mão e fala: para aí com isso. Levi, vem cá. Dá a mãozinha aqui, ó. Eu vou te guiar agora. Varão, agora quem vai te guiar sou eu. Marcão, sou eu, cara. Eu vou pegar na tua mãozinha. E eu vou te levar no lugar certo, cara. Eu vou te levar no lugar que vai te devolver a vista. Eu vou te levar no lugar e vou te apresentar para a pessoa que vai fazer você enxergar os seus erros. Eu estava lendo um comentário agora à tarde, que Saulo ficou um período sem enxergar nada. E você sabe o que ele estava enxergando? Eu achei fantástico o comentarista. Também quem é, né? Max Lucado. Ele falou assim: sabe por que Saulo ficou um tempinho cego? Para ele parar de enxergar os outros, enxergar o interior dele. Talvez, meu querido, você está olhando muito para os outros. Você está precisando olhar para você. Talvez você está cobrando transformação nos outros. E você não foi transformado. Você pensa que você foi transformado. Você pensa que você foi transformada. Mas você não experimentou ainda não. Sabe por que de repente você não experimentou? Você caiu. Você já se rendeu. Você já ouviu a voz de Jesus? Mesmo você está ouvindo de Jesus. Você reconhece que Jesus é seu Senhor mesmo e você deixa Ele ser o Senhor da sua vida? E você realmente está querendo saber qual é a vontade dEle para você obedecer? Lá ele recebe uma oração feita por Ananias e transformado. Olha o milagre chegando agora. O milagre da cura veio por último. O milagre da cura veio depois. Antes teve a transformação, para depois ter a cura. E tem muita gente querendo a cura sem transformação. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Você vai virar um religioso, uma religiosa, um frequentador de igreja, que não experimentou em nenhum momento a transformação. Porque não sei se você sabe, existem aqueles que são convertidos e existem aqueles que são convencidos. Talvez foi convencido pelo pai e a mãe, porque eram de igreja. Talvez foram convencidos pelos amigos. Talvez foram convencidos pela mídia. Mas convertidos, talvez nunca foram. Amados, percebemos nesses breves minutos que o poder de Jesus não está limitado à realização apenas de uma cura física, da libertação de poderes do mal, mas pode ir muito mais além, transformando a vida das pessoas. Bom seria se todos que foram curados por Jesus tivessem também experimentado o milagre da transformação nas suas vidas. E aí eu encerro com uma pergunta, como eu sempre gosto de fazer. Responda para você mesmo: que tipo de milagre você está precisando na sua vida hoje? Que tipo de milagre você está precisando na sua vida hoje? De cura? De libertação ou de transformação? Eu posso te garantir uma coisa, meu querido. Se você experimentar o milagre da transformação, a libertação e a cura vêm. Se for cura física, Jesus pode te curar.
Se for libertação, Jesus pode te libertar, porém creio que Ele tem algo ainda melhor para você. A transformação por completo da sua vida. Amém? Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Irmã, por favor.